Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 1. Nessa aula nós iremos falar sobre o efeito Doppler relativístico. Bom, em 1929, um astrônomo chamado Edwin Hubble lançou a teoria de que o universo estava se expandindo. Então, até então, não se sabia se o universo ele era estático, se ele estava se contraindo ou se ele estava se expandindo. Quem fez essa descoberta foi o Edwin Hubble, e ele comprovou isso analisando as imagens de galáxias muito distantes da Terra. Essa descoberta do Hubble e outras mais que ele fez foram tão importantes, tornou o Hubble um astrônomo tão importante, que em 1990 a NASA lançou um telescópio em órbita no espaço e esse telescópio recebe o nome de Hubble. Bom, então o Hubble, ele observando galáxias distantes, ele percebeu que a luz dessas galáxias, elas tinham um comprimento de onda menor do que a luz que era emitida por galáxias semelhantes, galáxias do mesmo tipo, só que mais próximas. Esse tipo de mudança que acontece na luz é chamado de desvio para o vermelho. E esse desvio para o vermelho, ele só é observado quando a distância entre a fonte luminosa, ou seja, aquilo que está emitindo a luz, e o observador, aquele que está recebendo essa luz, quando essa distância aumenta, é que você tem esse efeito de desvio para o vermelho. Ou seja, o comprimento de onda da luz ele se aproxima mais do vermelho. Então você tem, por exemplo, se algo está se movimentando a uma alta velocidade, a luz que esse algo está emitindo, ela vai ser desviada, ela vai parecer um pouco mais vermelha do que a luz que estaria sendo emitida se esse objeto, ou se essa coisa, se essa estrela, no caso, ou galáxia, estivesse em repouso. Se acontecer ao contrário, ou seja, se essa fonte luminosa ela se aproxima a uma alta velocidade, então a luz ela vai parecer um pouco mais azulada. Então, se algo se afasta e emite luz, essa luz ela parece um pouco mais avermelhada. Se algo se aproxima e emite luz, essa luz parece um pouco mais azulada. E aí, o Hubble, analisando galáxias muito distantes, ele percebeu o seguinte: quando ele analisava uma estrela próxima à Terra e via qual o espectro de absorção dessa estrela, e depois analisava uma estrela semelhante, mas em uma galáxia que estava mais distante, logicamente, né, do que a estrela, ele percebia que os comprimentos de onda aqui que estavam faltando no espectro, eles eram ligeiramente desviados em direção ao vermelho. E quanto mais distante estava essa galáxia, né, quanto mais distante ele analisava o brilho dessa determinada estrela nessa galáxia, ele percebia que o desvio ele era ainda maior para o vermelho. E se fosse uma galáxia que estivesse muito, muito, muito distante, aí o desvio era bem grande para aqui, para o vermelho. Então, se a estrela estivesse se afastando, como a gente viu, se você tem uma fonte luminosa se afastando, um observador vai ver essa luz sendo desviada para o vermelho, ou seja, vai ver uma luz mais avermelhada. Se a estrela estivesse se aproximando, então o observador ele vai ver uma luz um pouco mais azulada. No caso do Hubble, quando ele olhou as galáxias distantes e as galáxias próximas também, a grande maioria tinha esse desvio para o vermelho, o que estava sugerindo então que todas as galáxias estavam se afastando uma das outras. E isso sugeria que todo o espaço, todo o universo estava se expandindo. E como esse desvio ele era muito grande, essa velocidade de expansão também deveria ser muito grande. Vamos tentar entender agora por que esse desvio para o vermelho ou esse desvio para o azul ele pode acontecer. Então vamos considerar que a gente tem uma espaçonave. Essa espaçonave está em repouso em relação à Terra e aqui eu tenho um observador no planeta Terra. Digamos que nessa espaçonave você tem um piloto que emite um flash de luz a cada 6 minutos. Então, a cada 6 minutos você tem aqui o disparo de um flash, né, de luz. Cada 6 minutos. Quem está aqui na Terra, se a espaçonave estiver em repouso, quem está aqui na Terra vai receber um desses flashes a cada 6 minutos.
Então ela recebe, o observador aqui na Terra recebe um flash, depois de 6 minutos, esse observador vai receber outro flash. Agora vamos considerar que essa espaçonave ela está se aproximando da Terra. Se a espaçonave está se aproximando, isso significa que a distância entre dois flashes vai ser menor do que, no caso, quando a espaçonave estava parada. Então, se a espaçonave está viajando aqui em direção para a Terra, ela emite um flash, mas só que ela continua viajando em direção aqui à Terra. Então, ela continua viajando em direção ao flash que ela emitiu anteriormente. Então, isso vai fazer com que a distância entre esses flashes aqui ela diminua. E se a distância diminui, para que a velocidade do flash, que no caso é a velocidade da luz, permaneça a mesma, o intervalo entre dois flashes também tem que ser menor. Então, se você diminuir aqui a distância entre esses dois flashes, o intervalo entre dois flashes também tem que ser menor para essa pessoa aqui que está observando os flashes. Então, na nave espacial, os flashes continuam acontecendo a cada 6 minutos. Porém, para essa pessoa que está observando em repouso, os flashes eles acontecem agora a cada 3 minutos. Ou seja, você vai ter mais flashes acontecendo aqui num mesmo intervalo de tempo. Então, a frequência que esse observador detecta, a frequência dos flashes, ela vai aumentar. Então, se a nave espacial está se aproximando, a frequência com que o observador detecta os flashes é maior. Então, se aqui a gente tivesse uma galáxia ao invés dessa nave espacial, que estivesse emitindo uma luz visível, né? Esse observador ele notaria um desvio para o azul, porque a luz azul ela tem uma frequência maior do que a luz vermelha. Agora, vamos supor que essa espaçonave está se afastando da Terra. Então, se ela está se afastando, a distância entre dois flashes vai ser maior. Como a distância entre os flashes vai ser maior, o tempo também tem que ser maior para que a velocidade continue sendo a mesma. Então, a espaçonave aqui continua emitindo um flash a cada 6 minutos, só que agora o observador ele vai detectar, por exemplo, um flash a cada 12 minutos. Então, a frequência com que esse observador observa esses flashes vai ser menor. Então, se aqui a gente tivesse uma galáxia, essa galáxia estivesse emitindo luz visível, esse observador veria uma luz com uma frequência menor. E uma luz com uma frequência menor seria uma luz mais avermelhada. Daí acontecer o desvio para o vermelho, no caso, duas galáxias que estão se afastando, e um desvio para o azul, no caso de duas galáxias ou dois objetos que estão se aproximando. Então vamos tentar determinar qual a relação matemática entre essas duas frequências agora. Vamos considerar que a gente tem um referencial S'. No referencial S' a gente tem uma fonte luminosa que vai emitir a luz visível. E aqui a gente tem um referencial S, que é o referencial onde se encontra o nosso observador. Então aqui a fonte luminosa ela vai emitir flashes de luz aqui a cada certo intervalo de tempo, medido medido no referencial S' como sendo ΔT'. Então, a cada intervalo de tempo ΔT', essa luz emite um flash. E o observador, em S, a cada intervalo de tempo ΔT, ele vai detectar um desses flashes. Então, quando a fonte se aproxima do observador, como a gente viu, a distância aqui entre dois flashes ela vai ser menor. Pelo menos aqui na frente da fonte, né? Na direção do movimento, no sentido aqui, aliás, do movimento da fonte. Aqui, atrás da fonte, o que a gente tem, na verdade, é que a distância entre dois flashes está aumentando, né? Então, aqui na frente da fonte, claro, no sentido do movimento da fonte, né? Na frente da fonte, a gente tem a distância diminuindo entre dois flashes e atrás da fonte, a distância entre dois flashes vai aumentar. Bom, então aqui a gente tem a emissão de um flash é emitido nesse instante, a fonte continua se movimentando até que ela vai emitir nessa posição um outro flash.
Então, note que a distância aqui entre dois flashes, o que a gente também pode chamar do comprimento de onda que vai ser medido pelo observador S, é menor do que o comprimento de onda se a fonte estivesse em repouso. Então, aqui a gente pode escrever que o deslocamento que a fonte sofreu foi V vezes ΔT. Então, esse observador ele vê a fonte se deslocando uma distância V vezes ΔT. V é a velocidade com que essa fonte se move em relação ao observador S. ΔT é o tempo que ele mede entre esses dois instantes. Nesse mesmo intervalo de tempo, a luz aqui percorreu uma distância C vezes ΔT. De modo que a distância que o observador S vai medir entre dois pulsos não é C vezes ΔT, que é o que seria se a lâmpada estivesse em repouso. Na verdade, o que o observador em S mede é o comprimento de onda lambda. Então agora vamos tentar escrever esse comprimento de onda em função desses valores aqui, de V ΔT e de C ΔT. Primeiramente, vamos escrever a frequência que é recebida por S. Então, o observador aqui em S ele vai receber essa luz com esses flashes com uma frequência que vai ser C dividido por lambda. Então, C é a velocidade da luz, lambda é o comprimento de onda que o observador em S vai medir. E como lambda é a distância entre duas frentes de onda medida por S, então lambda aqui vai ser C vezes ΔT menos V vezes ΔT. Esse vai ser o valor de lambda que é medida pelo observador em S. Portanto, a gente pode, colocando aqui ΔT em evidência, nós podemos dizer que lambda é igual a C menos V vezes ΔT. Então, a frequência recebida ela vai ser C dividido por C menos V vezes ΔT. Aqui eu vou colocar o C em evidência. Colocando C em evidência, a gente tem C vezes, abre parênteses, 1 menos V sobre C, fecha parênteses, vezes ΔT. Veja que se eu multiplicar esse termo por isso aqui dá C, e C multiplicado por menos V sobre C dá V, menos V, né? No caso. Então eu posso colocar o C em evidência, colocando o C em evidência, eu vou cortar esse C aqui de cima com esse C de baixo, vou ficar apenas com frequência que é recebida pelo observador em S, vai ser 1 sobre ΔT, dividido por 1 menos beta. Lembre-se que beta é V dividido por C. Então, como eu falei, enquanto o observador aqui em S ele vai medir o intervalo de tempo ΔT entre dois pulsos de luz, um observador que está em S' vai medir o intervalo de tempo ΔT'. E esse ΔT' é o tempo próprio. Por que é o tempo próprio? Porque é em S' que o intervalo de tempo é medido entre dois eventos que acontecem na mesma posição. Então, por referencial S', o pulso de luz, no caso o pulso que a lâmpada emite, ele acontece sempre na mesma posição, porque em relação ao referencial S', a lâmpada sempre está em repouso. Então, por isso que o intervalo de tempo ΔT' medido em S' é o tempo próprio. Então, dessa forma, nós podemos escrever que ΔT igual a gama ΔT0, portanto, ΔT0 é o tempo medido em S', tempo próprio, né? Então, eu vou escrever que ΔT, o tempo medido em S, vai ser gama vezes ΔT', que é o tempo medido em S'. Portanto, a frequência recebida vai ser 1 sobre ΔT dividido por 1 menos beta, como a gente já viu, só que ΔT vale gama ΔT'. Então, eu substituo aqui, vou colocar o gama dessa forma, multiplicando 1 menos beta. Então, a frequência recebida pelo observador em S vai ser igual a 1 dividido por ΔT' dividido por gama vezes 1 menos beta. Agora, a frequência de emissão, que é a frequência emitida pela fonte, que a gente chama de frequência própria F0. Então, a frequência que a fonte emite, a gente vai chamar de F0, ou frequência própria.
essa frequência própria ela vai ser o inverso do período, só que o período aqui, o tempo, entre dois flashes no referencial S' é o intervalo de tempo ΔT'. Portanto, a frequência própria F0 é 1 sobre ΔT'. Então, nós podemos, a partir dessas duas equações aqui, que a frequência recebida, né, é 1 sobre ΔT' dividido por gama vezes 1 menos beta, e que a frequência própria, ou seja, a frequência emitida pela fonte é 1 sobre ΔT', podemos pegar isso aqui, substituir nessa expressão, e aí a gente vai ter que a frequência recebida é igual à frequência própria dividido por gama vezes 1 menos beta. 1 sobre gama é igual a raiz de 1 menos beta ao quadrado. Esse raiz de 1 menos beta ao quadrado, eu posso escrever ele de uma forma um pouco diferente, posso escrever assim. Isso aqui, raiz de 1 menos beta quadrado, é raiz de 1 menos beta vezes 1 mais beta. Se você fizer aqui esse produto, você vai encontrar esse valor, né? 1 menos beta ao quadrado. Então aqui isso aqui eu posso escrever ainda de outra forma, que é raiz desse primeiro termo vezes raiz do segundo termo, que é o que está aqui. E como eu tenho 1 menos beta elevado a meio, e aqui eu tenho 1 menos beta elevado a 1, no caso, né, eu posso fazer aqui uma divisão entre esses dois termos, então eu vou subtrair os expoentes, e eu vou concluir, portanto, que a relação entre a frequência recebida e a frequência emitida será essa aqui. Então a frequência recebida aqui pelo observador em S vai ser igual a F0, que é a frequência própria, ou a frequência emitida pela fonte, vezes raiz de 1 mais beta, dividido por 1 menos beta. Mas veja que essa equaçãozinha aqui, eu cheguei até ela considerando que a fonte de luz estava se aproximando do observador. Nesse caso, então, que a fonte está se aproximando do observador, a gente vai ver sempre que a frequência recebida vai ser maior do que a frequência emitida. Agora, se a fonte estiver se afastando do observador, aí a gente muda o sinal da velocidade, o que consequentemente vai fazer com que o sinal aqui desse beta fique negativo e o sinal desse beta também fique negativo, portanto vai ficar 1 menos beta em cima e embaixo 1 menos beta, o que dá 1 mais beta. Então, quando a fonte estiver se afastando, nós invertemos aqui o sinal. Em cima fica negativo, embaixo fica positivo. E desse modo, a frequência recebida vai ser menor que a frequência emitida. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.